Na verdade, a gente pode pronunciar isso de duas formas. Dizer que o triângulo está inscrito na circunferência ou que a circunferência é circunscrita ao triângulo, tá? As duas afirmações são equivalentes, tá? Então, o que acontece? Muitos livros colocam a lei dos senos, mas não colocam esse triângulo dentro da circunferência, inscrito na circunferência, tá? Então, a lei dos senos tem a ver também com essa circunferência que está circunscrita a ele, beleza? Então, olha só, Murilo. A gente tem aqui, ó, o centro da circunferência, tá? Eu vou ter esse raio aqui que eu vou chamar de Rzão, tá certo? Então, o que que acontece? Essa circunferência que está circunscrevendo o triângulo, tá? Se você olhar bem, a distância do centro a cada um dos vértices é o raio, tá? Eu só não vou colocar isso aqui agora para não gerar confusão, porque a gente ainda não estudou os pontos notáveis do triângulo, que a gente vai estudar depois esses pontos notáveis, tá? Então, olha só. O triângulo tem 3 vértices. E aí, tem ângulos internos, tá? Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, eu marquei eles diferentes porque eles têm medidas diferentes, tá? Aí, Murilo, o que que vai acontecer? Tem uma relação de proporcionalidade entre o ângulo e o lado oposto a esse ângulo. Então, oposto ao vértice A, eu tenho o lado A, eu vou botar em minúscula. Oposto ao vértice B, eu tenho o lado que eu vou chamar de B. E oposto ao vértice C, o lado que eu vou chamar de C. Então, os ângulos eu botei em letra maiúscula e os lados em letra minúscula, que são segmentos, tá? Tá. Então, o que que diz a lei dos senos? Ela diz o seguinte, que o lado A está para o seno do ângulo A, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Aí eu vou botar aqui um chapéuzinho para evidenciar que é ângulo. Isso tudo tem uma proporcionalidade, que é o quê? Que é o dobro do raio. Então, essa aqui é a lei dos senos, tá? Já já a gente vai fazer exercício com ela, tá? Então, se eu pegar qualquer um desses aí, do A, do B ou do C, e igualar a 2 vezes o raio, eu vou ter essa relação aí. Mas, na verdade, na maioria das questões você usa. Ele te dá 2 lados e um ângulo, quer saber o outro ângulo. Ou ele te dá 2 ângulos e um lado e quer saber o outro lado. Em casos especiais que você usa esse 2R. Eu já vi até livro que não, apostila, livro que não colocou esse 2R, tá? Eu vi gente que não conhecia, gente que dava aula de matemática e não conhecia isso. Do dobro do raio, né? Beleza? Tá bom. Tem uma fórmula de área do triângulo que tem a ver com esse raio aí, tá? A área do triângulo, ela é dada pelo seguinte, ó, tá? Que seria também uma área trigonométrica. Já que a gente está falando disso, eu vou falar logo dessa área do triângulo. O que que acontece, o Murilo? Você tem o quê? A área do triângulo, a gente já viu a área trigonométrica, né? Eu vou chamar aqui a área de S, tá? Para não confundir. S de superfície. Então, a gente sabe que a área pode ser, por exemplo, AC, seno de A, não é isso? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, só para a gente usar a fórmula. AC seno alfa sobre 2, concorda? Sim. Beleza? Beleza. Tá? E aí, a gente vai usar a lei dos senos aqui para descobrir uma outra área, tá? Qual é a outra área? Ela pode ser dada pelo seguinte, ó. ABC dividido por 4R, tá? Então a gente usa isso aqui e a lei dos senos para chegar nessa área, ABC sobre 4R. Então, se você tiver um triângulo onde você conhece os 3 lados e o raio da circunferência circunscrita, essa fórmula vale, tá? Como é que a gente vai fazer? Quem é o seno de alfa? O alfa não é o ângulo A? Sim. Tá? Então a gente vai usar a lei dos senos, tá? Então eu vou pegar A está para seno alfa e do 2R aqui, beleza? Eu vou pegar essa primeira aqui e vou igualar o 2R, tá? E usar a fórmula trigonométrica, que a gente já vinha utilizando ela desde alguns dias, tá certo? Então, ó, pela lei do seno, você sabe que eu vou pegar sobre seno A. Eu tenho que pegar porque eu tenho que encaixar o B, né? Concorda? Sim. E também eu peguei o alfa errado. Você concorda que o A e o C estão aqui?
Não é isso mesmo? É. Então, o alfa não é aquele... O alfa vai ser o B. Perdão, deixa eu só apagar aqui o bendito do alfa. O alfa vai ser esse cara aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar o que? B está para seno de B e vou igualar a 2R, tá? O alfa aqui eu vou começar com esse cara. Então, ó, vamos lá. B está para seno de B, isso é igual a 2R, tá certo? Quem é o seno de B? Esse seno de B é o próprio seno de alfa, né? Como a gente viu ali, a gente chamou de alfa, né? B sobre seno de alfa é igual a 2R, tá certo? Então eu vou isolar o seno de alfa. Você concorda que a gente pode trocar o seno de alfa e 2R de lugar sem ter prejuízo nenhum? Sim. Quando não acontece, ele é 2. Tá? Isso é uma propriedade da proporção. A gente pode trocar de lugar eles e não vai alterar em nada. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó, isso aqui, ó, a gente vai ter B sobre 2R é igual a seno de alfa. Então a gente vai substituir no lugar de seno de alfa quem? B sobre 2R. Então a gente tem a área, ó. A área vai ser o quê? A vezes C vezes seno de alfa vezes 1 meio, que dividir por 2 é multiplicar por meio, lembra disso? Sim. E aí no lugar do seno de alfa, eu vou botar quem? B sobre 2R. 2R. Aí vai gerar aquela outra fórmula, tá? Então eu vou ter o seguinte, ó. S vai ser igual a A vezes C vezes B sobre 2R, tudo isso vezes 1 meio. Quando a gente ajustar aqui, o que vai virar isso? ABC sobre 4R, concorda? Já enxergou aí? Sim, sei. Tá? Então a área vai ser o quê? A área vai ser ABC sobre 4R. Porque A vezes C vezes B eu botei em ordem alfabética ABC. Vezes 1 elemento neutro. E 2R vezes 2 dá 4R, tá? Então, essa é uma coisa que a gente tira aí da lei dos senos, tá? Tem outras áreas de triângulo, tá? Eu já te ensinei a área normal, que a gente já usou várias vezes a altura dividido por 2. Sim. Eu já te ensinei a área trigonométrica, que é AC seno alfa sobre 2. Uhum. A gente já usou e tem essa aí nova, que é ABC sobre 4R, tá? E aí tem outras áreas que a gente vai ver. Tem a fórmula de Herão, tem uma circunferência dentro do triângulo escrita, que é relacionada com perímetro também, tá? Então, no momento oportuno, a gente vai ver isso tudo, tá? Então, essa é a lei dos senos. A está para seno de A, assim como B está para seno de B, assim como C está para seno de C. Isso tudo é igual a 2R, tá? Porque se eu digo que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, o que significa? Se eu pegar o valor do lado A e dividir pelo seno de A, dá 2R. E se eu pegar o valor do lado B e dividir pelo seno de B, também dá 2R. Então, esse 2R funciona como uma constante de proporcionalidade. Tá certo? Essa constante de proporcionalidade a gente usa quando a gente está estudando razão e proporção, a gente usa quando está estudando semelhança de triângulo e uma série de outros casos aí, para fazer homotetia, escala de mapa e outras coisas aí, beleza?